uma satisfação estar aqui, visitando o grupo de pesquisa do professor Wallace pela primeira vez, minha primeira vez também, não só na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, mas a primeira vez em Diamantina. Então, é muito legal, né, quando a gente tem essas oportunidades, são bem raras, da gente conseguir uma liberação do nosso trabalho. Eu estou aqui com a Perita Luísa, minha colega de trabalho, que está acompanhando aí essa viagem. A gente está trabalhando aqui já desde ontem, vamos trabalhar hoje o dia todo e amanhã a gente retorna. É um prazer poder falar para vocês. Queria agradecer então ao convite e além dessa parceria com o professor Wallace na parte de voltametria, as demandas de um laboratório forense são muito grandes, porque nós não temos controle algum sobre o tipo de material que a gente recebe, que é apreendido em locais que podem estar relacionados a crimes, às vezes material que é colhido em pessoas vivas ou mortas, que podem ser vítimas ou suspeitos de estar também relacionados a crime. Diferente, por exemplo, das análises clínicas, onde acredito que alguns aqui já têm experiência, foi a minha primeira experiência profissional fora da universidade. Lá, se o material colhido chega fora das especificações, a gente só devolve e pede que seja colhido novamente, né? E o perito criminal não tem essa possibilidade, né? A gente tem que tentar lidar com o que chega do jeito que chega, na quantidade e na qualidade que chega. E a gente evita dizer não de pronto, mesmo que quem está necessitando de uma informação não saiba nem como pedir. Então a gente tenta interagir e tentar entender qual é a demanda daquela situação específica e aí ver de que forma que a gente pode auxiliar. O trabalho do perito criminal é ser aquele interlocutor da ciência para, com base na ciência, trabalhar com vestígios relacionados a locais que podem ser configurados no futuro um crime e transformar esse vestígio em prova material. Lembrando, né, que apesar de todo ser humano ter viés de natureza, a gente se esforça para eliminar esse viés e tentar produzir uma prova material que possa ser utilizada tanto pela defesa quanto pela acusação. Da mesma forma, a gente busca sempre colocar quais são os limites da ciência naquele caso específico, a ciência aplicada àquele caso específico, né? Então, informar, por exemplo, que aquele resultado preliminar, ele indica a presença de cocaína, mas que existem falsos positivos e que dentre os falsos positivos pode ser lidocaína, pode ser tetracaína, cetamina e coisa que vai. E aí, pensando nisso, é que surgiu a ideia que eu vou apresentar para vocês hoje aqui. E esse título, né, para atrair a atenção mesmo de vocês, né, tem como subtítulo Análise de compostos termoláveis e de baixa volatilidade por cromatografia gasosa. E aí, para não parar a dúvida, quem é o cachorro velho, nesse caso aqui, não é quem está apresentando para vocês, apesar da idade, mas sim o cromatógrafo gasoso. E, no caso, a higienização mais comum que a gente utiliza é a espectrometria de massas. Mas eu falei ali no subtítulo cromatografia gasosa porque o que nós conseguimos fazer com que a cromatografia gasosa entregasse, ela pode entregar para qualquer outro detector, né? Então, bem interessante essa abordagem que a gente fez. Eu vou aqui contar para vocês uma historinha de como a gente chegou lá. E no ano passado,
Não, desse ano, em março, teve lá no NB um curso de verão de toxicologia, que é bem comum, já existe há algum tempo, é a sétima edição, e foi interessante, eu resolvi trazer aqui a fala de dois palestrantes antes de mim, que participei lá do curso, né, porque eles introduziram, e aí eu estou aproveitando parte da fala deles, né, o professor Braulio falou sobre drogas psicodélicas, e entre elas, né, a classe das feniletilamina, existem aquelas que são comercializadas no mercado ilegal de drogas, na apresentação que é vulgarmente chamada, coloquialmente chamada de selos, né, que são pedacinhos de papel mata-borrão que tem uma gramatura maior, consegue reter uma certa quantidade de substância, e normalmente tem imagens, cores bem atrativas, e é aí do grupo das feniletilamina. E depois veio o professor Francisco Hadler, do Rio de Janeiro. Ele é o responsável por aquele centro de controle de dopagem, né? O LADETEC. É um laboratório que foi extremamente importante na época que o Brasil sediou as Olimpíadas, a Copa do Mundo, né? O laboratório dele é filiado à WADA, são pouquíssimos laboratórios que a WADA, que é a Associação Mundial de Dopagem, de Análise de Dopagem, então são poucos laboratórios que têm esse selo da WADA de que ele é capaz de fazer, e o professor Hadler é o responsável, e aí ele mostra, né, logo antes da minha apresentação, que um grupo de substâncias termoláveis, elas não são compatíveis com cromatografia gasosa, porque ela se degrada quando é aquecida. Por isso são chamadas termoláveis. Então, se você utiliza cromatografia gasosa, você vai ter... E aí é assim, poxa vida, além de ser termolável, ela se quebra em substâncias que são consideradas drogas proscritas. E a época que chegou esse grupo novo, os NBOS, eles ainda não eram controlados. Então a gente tinha um problema, inclusive jurídico, porque a gente colocava no equipamento uma substância que não era controlada e o equipamento dava uma informação de que ali tinha uma substância controlada. Então, além de a gente ter um problema analítico, a gente tinha um problema jurídico também, à época. E mesmo, é uma coisa assim que às vezes é frustrante, né, que a informação que a gente reporta por meio de laudos e por meio de artigos científicos demora muitos anos para se tornar domínio público, né? Então, a gente fez os primeiros trabalhos em 2016 e lá em 2023, né, ainda estava um professor que conhece muito da área, né, falando, olha, CG não tem jeito, né, tem que usar equipamentos específicos. E há uns anos antes, lá para 2014, se não me engano, eu tive a oportunidade de fazer um curso de verão também lá na Unicamp. O professor José Luiz, que é um parceiro nosso, ele chamou um pesquisador, ele sempre faz isso, chamou um pesquisador de fora, chamou um pesquisador da Alemanha, e aí a gente conversando num barzinho, né, eu estava comentando com ele que a gente tentava fazer métodos mais simples para várias polícias poderem replicar o método, né? E aí ele falou, é isso aí. Eu tinha falado de trabalho que eu tinha feito num Kiltoff, um esquadrão de massas, com tempo de voo e tal. Ele falou, mas é isso aí mesmo. Não adianta você falar, olha que bonito que eu consigo fazer no meu laboratório que ninguém mais consegue replicar, porque é um equipamento que está disponível em pouquíssimos lugares. Segue essa linha. Tente desenvolver métodos em equipamentos o mais simples possível, e que já seja de uso na área de aplicação, porque você aumenta a chance de o teu método ser replicado e você poder contribuir de forma real. E aí aquela conversa lá no barzinho reforçou a tomada de decisão minha, que foi trabalhar com a cromatografia gasosa, tentando identificar compostos que normalmente são considerados como incompatíveis, sem precisar de alterar a configuração do hardware, que aí também implica em desembolso, né? Tentando mudar apenas
software e programação. Para vocês terem um panorama do porquê o CG Massas, esse aqui é um trabalho. Os laboratórios forenses do mundo podem participar de um exercício extremamente relevante que é organizado pelas Nações Unidas, pelo Escritório de Drogas e Crime, que é os exercícios colaborativos internacionais. Nesses exercícios, eles distribuem 4 amostras desconhecidas e a gente tem que dizer o que é. São 4 amostras no grupo de apreensão, alguns chamam de material bruto, drogas apreendidas, e 4 amostras de urina liofilizada que pode ou não conter substâncias controladas ou seus metabólicos. A gente participa dos 2 grupos. Como aqui a gente hoje está falando especificamente de aplicação de um método em drogas apreendidas, eu estou reportando aqui os dados do grupo de material apreendido. 92% dos laboratórios que nessa rodada foram 204 de 63 países diferentes, utilizam cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, tanto para screening quanto para identificar, para confirmação. Então, trabalhar com cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas é interessante porque qualquer mudança positiva, ela vai ter uma possibilidade, né, de auxiliar um número muito grande de laboratórios. E outra questão é que as técnicas analíticas, elas são ranqueadas por grupos como o grupo científico de trabalho em análise de drogas e também o escritório da ONU de drogas e crime. E eles dividem essas técnicas em categorias C, B e A, sendo a de maior poder de discriminação, porque a seletividade dela é por meio de informação estrutural. Diferente, por exemplo, da categoria C, que a seletividade é obtida de forma genérica ou de informação de classe, o que faz com que você ainda tenha a possibilidade de ter vários falsos positivos. Como exemplo que eu dei no início, se você usar um teste colorimétrico para pós-brancos, você pode ter um resultado compatível com cocaína, mas ser lidocaína. Isso é bastante comum. Não é só uma teoria ou algo que a gente está testando, não. Isso é o que acontece no dia a dia. Então deixa a gente bem inseguro e querendo substituir essa informação preliminar por um laudo definitivo o quanto antes. Tá? E aí, quando a gente vê essa técnica higienizada, a cromatografia gasosa está classificada como categoria B e espectrometria de massas como categoria A. Se você tem uma técnica de categoria A na sua rotina analítica, você só precisa de mais uma outra técnica para poder emitir um laudo definitivo. Então, as recomendações mínimas da UNLC é uma técnica de categoria A e uma outra B ou C, ou, se você não tiver acesso à técnica de categoria A, aí você precisa fazer 3 técnicas, sendo pelo menos 2 de categoria B e uma de categoria C. Tá? Então, para você ganhar um selinho de que siga as recomendações mínimas do Swig Drug. E a cromatografia gasosa, isso está em quase todos os livros texto, que ela é limitada a grupos de analíticos voláteis e termoestáveis. Alguns grupos de pesquisa, como o do Aviva Mirar, lá de Tel Aviv, Israel, eles tiveram uma sacada muito interessante e pegaram CG Massas e acoplaram um equipamento que eles desenvolveram e patentearam, que trabalha com um feixe molecular supersônico e consegue resfriar as moléculas antes do impacto de elétrons e faz com que essa ionização seja mais branda e entregue a molécula intacta e ionizada para o detector. No caso de massas, isso é fundamental. E resolve esses problemas. Ele consegue analisar termolares, ele consegue analisar amostras de baixa volatilidade. Acontece que até hoje ele não conseguiu vender um único equipamento. Já tem mais de uma década que ele
desenvolveu o SMB. Por quê? Porque ele custa o mesmo preço de um espectrômetro de massas. Então é muito caro. E aí, né, as pessoas que coordenam laboratórios e que tomam a decisão de compra, falam, não, aí eu vou comprar um LC massa-massas, porque ele é mais versátil e consegue me dar essa resposta também. Aqui é só alguns exemplos. Quem já leu trabalhos ou já teve a experiência prática de utilizar CG massas, quando vê aqui um íon molecular de mais de 1000 Daltons, fica surpreendido, porque isso aqui é algo que não acontece. Mas utilizando a técnica desenvolvida lá pelo grupo do Aviva Menage, ele tornou realidade. Só que isso não é aplicável no dia a dia, porque quem tem aí sobrando R$1 milhão para poder comprar esse equipamento? Eu não tenho. A cromatografia gasosa, ela é uma técnica que é utilizada para quê? Para separar os compostos. Normalmente, o que chega para a gente é uma mistura, e dentro dessa mistura, a gente quer saber se tem alguma substância que é controlada. E aí, essa separação, ela é feita, basicamente, pela temperatura e pela interação desses analitos com a fase estacionária da coluna. Diferente da cromatografia líquida, a fase móvel, aqui é um gás inerte, não interage com os analitos, só arrasta os analitos, serve só para arrastar os analitos. E compostos de baixa volatilidade normalmente ficam retidos na fase estacionária se a gente conseguir volatilizá-los. Senão eles sequer entram dentro do sistema, ficam ali na primeira etapa, que é o sistema injetor, que é onde você empurra o analito para dentro do equipamento. E aí, para ser detectado, eles têm que volatilizar em temperaturas, estou falando assim de como o equipamento é utilizado normalmente, tá? Temperaturas abaixo aí de 400 ou 350 graus, até porque as colunas comerciais, elas têm essa limitação, isso fica bem claro na própria caixa dela. Subiu demais a temperatura do forno, que vai tornando as moléculas voláteis, fazendo com que elas caminhem pela coluna e saiam do outro lado do detector, você começa a fazer com que aquele filme, que é a fase estacionária, saia da coluna. Ele está tão quente que ele começa a vazar. Em português, o pessoal da área chama sangrar. A coluna está sangrando, está perdendo a fase estacionária. E aqui é um exemplo. Tirando alguns fabricantes que conseguem fazer fases estacionárias ligadas quimicamente, e aí a coluna fica bem mais cara, o padrão é de quanto maior a temperatura, maior é o ruído que você tem no seu experimento. E às vezes o ruído impede com que você veja sua amostra. A outra limitação é a labilidade térmica. Então, você começa a aquecer e o composto se degrada antes dele sair da coluna cromatográfica ou se degrada já no injetor. Algo muito comum e que está em moda agora, porque fitocannabinoides está começando a ser aplicado em alguns tipos, como medicamento, alguns tipos de doenças, né, principalmente o CBD. A planta produz a forma ácida. Se a gente, e com o tempo ela vai se decompondo, degradando na forma neutra, perde C, OH. Se você colocar no equipamento, no CG Massas, você só detecta a forma neutra. Você não detecta a forma ácida, a não ser que você derivatize a molécula. Então, para que você detecte um composto, ele tem que chegar até a fonte de ionização, ser ionizado e depois bater lá no detector. E aí, eu vou aproveitar aqui algumas imagens de trabalhos que a gente fez, que o grupo fez, lá, o nosso grupo lá do laboratório, da Percivil e parceiros, para vocês terem uma ideia, uma forma da gente poder classificar se os compostos são termoláveis ou não para a técnica de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. Um experimento que a gente pode fazer é ir variando a temperatura do injetor, que é aquela primeira
etapa, que você volatiliza seus analíticos. Normalmente você injeta na forma líquida, depois volatiliza. Então, você vai aumentando a temperatura do injetor e verifica a área do pico, que é o sinal que chega até o detector. Se você tem um perfil semelhante a esse do estanozolol, a temperatura aumenta e a área do pico sobe até se estabilizar, por quê? Porque todo o material que você injetou está chegando no detector. Esse aqui é um perfil de um composto que é termoestável. A Audicarb é um modelo, né, de um composto que é termolábil. Temperaturas baixas, essa é a área do pico. Você começa a aquecer e a área do pico reduz, porque você está degradando ele antes dele chegar no detector, antes dele ser ionizado. Tá? Mas tinha outro aí? Ah, não, acho que é só... Tá, beleza. Aí, quem tem experiência na área já podia ter levantado a mão falando, não estou entendendo toda essa explicação, todo esse trabalho. Derivatize. Derivatizou, torna tanto moléculas termoláveis mais estáveis, quanto moléculas de baixa volatilidade mais voláteis, resolveu o problema. Sim e não. Por quê? Porque, primeiro, nem sempre a derivatização ela acontece com um mesmo agente derivatizante. Quando a gente está analisando num contexto forense, normalmente a gente não sabe o que tem na amostra. É diferente de uma situação de um screening em um laboratório de análises clínicas, por exemplo. Então, daí vocês já imaginam o seguinte: você corre a amostra, não vê nada, ou vê alguma coisa, e será que tem algo que não é compatível? Será que tem alguma substância, algum analítico que é relevante por ser controlado, mas é incompatível com a técnica? Ah, bom, então eu vou derivatizar. Qual agente derivatizante eu vou utilizar? Você precisa ter um conhecimento prévio da sua molécula para tomar a decisão de qual agente derivatizante utilizar. E aí fica aquela coisa, né? Não sei, então eu preciso de fazer várias derivatizações para ver se eu consigo abranger tudo que está na minha amostra. Ou, a partir da apresentação da amostra, você fala, pô, pode ser isso, e tentar derivatizar. Além disso, né, existem duas causas que afetam a volatilidade de uma substância. Uma é o tamanho da molécula. Então existe uma tendência, quanto maior a molécula, mais baixa é a volatilidade. Mas tem também aquelas moléculas que têm uma interação, por exemplo, por pontes de hidrogênio. Interação entre elas, interação dela com o solvente que você está utilizando. E nesses casos, né, você pode ter uma temperatura de volatilização muito próxima da temperatura de degradação. E é um dos motivos que pode tornar uma molécula termolábil quando é submetida à análise de cromatografia gasosa. E isso é algo que já é sabido há algum tempo. E aí a gente volta lá para os casos dos NBOS. Até 2014, mais ou menos, quando a gente aprendia selos, a pergunta era, tem LSD ou não? Depois, o LSD, que é uma substância derivada de uma substância natural, que então ela é sem sintética, de difícil preparo, porque você tem que ter uma plantação para o fungo nascer na cevada, no centeio, na cevada ou em algum grão, e depois você extrair o precursor, fazer a modificação para ter a molécula de LSD. É muito mais fácil para órgãos de controle, né, mapear toda essa rota. E pessoas começaram a sintetizar substâncias que se ligam nos mesmos receptores de serotonina que ligam a molécula de LSD. E a um custo muito mais barato, porque você só precisa de ter os reagentes certos e o conhecimento para preparar isso em laboratório. Por conta disso, né, outros grupos de moléculas, principalmente derivados de feniletilamina, começaram a aparecer no mercado como substitutos do LSD. Alguns tinham uma potência próxima da do LSD, o que tornava compatível a apresentação na forma de selo. Um selo tem mais ou menos 1 centímetro quadrado ou menos e comporta algo próximo de 1 miligrama de substância. Os selos contendo LSD têm mais ou menos 200 microgramas, 0,2 miligramas.
uma substância causa alteração do sistema nervoso central que seja com potência nessa faixa de até 1 miligrama, seria compatível, e quem está ganhando muito dinheiro, né, na área de drogas foi atrás, leu vários artigos, vários testes de doutorado e encontrou um grupo de derivados de feniletilaminas que era candidato. Só que, quando a gente fazia a solubilização e injetava no CG e comparava com o padrão analítico, a gente identificava um pico com o mesmo tempo de retenção, a informação que vem da cromatografia gasosa, e mesma fragmentação, a informação que a gente obtém da espectrometria de massas. E aí a gente tinha uma técnica A e uma técnica B. Se a gente simplesmente seguisse o manual, cumprir o mínimo necessário, assino o laudo, emito, próximo, acabou. Só que nós lá no laboratório da Polícia Civil do Distrito Federal, a gente tenta também parar e pensar sobre o que a gente está fazendo. E essa classe 2C é uma substância que já estava no mercado há algum tempo e que a apresentação dela usual é comprimido ou cristal macerado, que fica parecendo um copo. Normalmente, a dose usual é entre 10 e 20 miligramas. E aí a gente pode ver, por que agora em selo? Faz sentido? Um selo, no máximo 1 miligrama. Né? Então tinha algo esquisito nessa informação de que a gente está encontrando 2C em selos. E a gente resolveu trucar. Duvido que seja. E obviamente que quando você duvida de algo que você segue o manual, compara com um padrão analítico, o povo vai no mínimo achar que está louco, né? E essa coisa de vocês estão loucos levou uns 3 meses. Por 3 meses a gente recebeu elogios dos colegas. Porque a gente tinha o mesmo tempo de retenção, a gente tinha a mesma fragmentação, o que mais que a gente estava querendo? Né? A própria ONU estava falando, basta isso, emita o laudo. E a gente mas eu não quero emitir o laudo porque parece que não faz sentido. Olha a quantidade de gente que a gente teve que reunir porque assim, a gente falava, não deve ser isso, mas também estava ruim, né? Nós formamos uma equipe de peritos de Minas, de Goiás, além dos nossos, para poder nos cercar de várias técnicas analíticas, inclusive ressonância magnética nuclear, para poder falar, cara, não é. Então isso aqui é aquilo que eu já comentei, né? Poxa, vocês têm tudo que o manual de recomendações mínimas da ONU pede, né? E aí, não adiantava falar o que eu falei aqui para vocês. Mas olha só, os relatos de usuários é de que tem que usar pelo menos 10 miligramas. Mas, um pouco depois, lá no Dance Safe, que é uma organização que tenta reduzir danos de drogas, falou algo parecido. E aí as pessoas dão mais valor. Mas beleza, está escrito em inglês. Tem muito mais valor do que a informação em português, vocês sabem, né? E aí, ali estava gente, é claro, essa interpretação equivocada de que doses ativas de 2CB não cabem em pedacinhos de papel, selos, porque você precisa de uma quantidade muito maior. No caso aqui, eles falaram 23 miligramas. E excede em muito a capacidade daquele pedacinho de papel absorver. Ou seja, em outras palavras, o que a gente tentava explicar. E aqui, ó, esse é um quadradinho com 25 selos. Normalmente assim, eles imprimem em papel A3, tamanho A3, com uma imagem que normalmente ela se repete a cada 25. Por isso que eu mostrei para vocês, são os Beatles, né? Mas em laboratórios estaduais e lá do DF, muitas vezes chega um único selo, um único pedacinho de selo. Além de tudo, a gente tem que ter técnicas que são bastante sensíveis para a gente conseguir, né, fazer todas as análises. E olha só que interessante que a gente descobriu depois.
é que quando você tem como solvente um álcool, e no caso dos NBOS, então eu estou contando a história de trás para frente agora, né? Assim, o que a gente descobriu. Né? No caso dos NBOS, a solubilidade deles é muito restrita. Ele não solubiliza com cloroformo, com uma série de outros solventes. Ele é bem solúvel em álcoois, em DMSO, DMF. Só que quando você tem o NBO na presença de uma molécula de álcool e aquece, você quebra a molécula bem nessa posição e entra aqui o álcool e forma uma outra estrutura. E a gente só identificava essa parte aqui. Então, depois de a gente ter mostrado, utilizando QTOF, que realmente aquela molécula que estava presente no NBO, que estava presente no selo, era uma nova classe de NBO, a gente pegou e tentou seguir a ideia lá do Pragst, o alemão, né, e fazer funcionar também em CG massa. A gente mudou um pouquinho o método, reduziu a temperatura inicial e conseguiu mostrar o fragmento menor. E aí a gente tinha dois fragmentos que, juntando os dois, dava a molécula original mais o álcool que a gente solubilizou a molécula. Aí a pessoa fala, não. Na verdade, o que tem lá no selo é isso aqui é um artefato, né? É outra coisa. E a gente sabe, por publicações, que a principal rota de síntese dos NBOS parte como precursor dos 2Cs. Então, assim, pode ter. Mas será que a quantidade que tem lá causa efeito no sistema nervoso central? E será que é só 2C que tem? Nós passamos várias atenções no LC-TOF, porque ele não precisa aquecer para detectar, e a ionização é bem grande, e sempre que a gente detectou 2C, foi numa proporção muito baixa, incapaz de produzir sozinho qualquer efeito no sistema nervoso central perceptível, considerando toda a história de quais eram as doses usuais. Tá? Mas, né, não rolou. A gente usava e a maioria dos laboratórios não quiseram utilizar. E aí a gente tentou derivatização. E a um Gold Pace, que é um pesquisador que consegue muitos recursos lá nos Estados Unidos, né, orientou 2 alunos de mestrado e a conclusão das duas dissertações de mestrado é que não conseguimos derivatizar os NBOS. Então eles tentaram com aqueles agentes derivatizantes mais comuns e não funcionou. Não conseguiram. E nós encontramos um trabalho do pessoal da Bratislava que tinha um agente derivatizante. Mas olha só, o agente derivatizante, primeiro, ele formava 2 espécies, que já não é muito legal, porque reduz um pouco a detectabilidade. Mas, pior do que isso, é a questão da seletividade. Essas espécies derivatizadas, elas tinham sim tempos de retenção diferentes. A informação dos CG massas era, utilizando a informação dos CG massas, permitia a gente diferenciar aqueles NBOS que a gente já tinha identificado em circulação. 25B porque tem bromo na posição 4 do anel aromático, 25C porque tem cloro, 25E porque tem o etil na mesma posição. Entretanto, quando a gente ia para espectrometria de massas, a parte que tinha essa alteração, ela não ionizava. Então a gente ficava com um espectro de massas idêntico, tanto naquele produto de maior densidade derivatizado, quanto naquele produto pequenininho derivatizado. E aí? Dá para a gente se basear somente na informação da cromatografia gasosa? Não, era uma técnica B. E a técnica A? A técnica A só vale se ela realmente
estiver discriminando. Aqui ela não discriminava. E aí, se você não identifica qual é a substância efetiva, são poucos os países que fazem o controle de proscritos por classe estrutural. A maioria é nominal. Então, pode ser que 25I e outro NBO seja controlado, e assim o é em muitos países, e os outros não são. Além disso, então aqui está o I também. Além disso, né, existem dezenas de outras moléculas NBOs que a gente ainda não detectou. Mas como existe uma informação de que de tudo que está circulando, a polícia consegue identificar 3%, a gente não tem como garantir que esses outros NBOs não estejam também circulando. Qual é o tempo de retenção deles? E aí? Dá para a gente afirmar, só pelo tempo de retenção, qual é a molécula? Sendo que se a gente derivatizar tudo isso aqui, dá no mesmo? Né? Por quê? Porque essa é a parte que foi derivatizada. A derivatização acontece aqui. Essa é a perda neutra. Não é ionizado. A gente não tem informação completa. Então, tivemos um problema, quer dizer, continuamos com um problema. Né? A proposta nossa de juntar dois pedaços não estava sendo muito aplicada, a gente estava seguro, a gente estava fazendo, mas assim, não adianta, né? Assim, o ideal é que tenha um método que todo mundo possa utilizar. Porque o crime não. A gente só vai circular NBO no DF, porque lá eles conseguem detectar. Está proibido de vender NBO nos outros lugares, porque lá a polícia não consegue. É sacanagem. A polícia não consegue detectar e não pode vender lá. Não é assim que funciona. E aí eu fiquei matutando, trocando ideia com os colegas. O que é um cromatógrafo gasoso? A gente pode fazer analogias. De repente, ver um cromatógrafo gasoso como uma panela de pressão. Pô, tá bom, foi mal, né? A galera da química, então tá. Como agora fugiu a palavra. Como aqueles recipientes de fazer reação. Que você trabalha com temperatura, com pressão. Não autoclave, de fazer reação química. Reator. Você pode pensar nele como um reator. E aí você pode falar, então tá. Então a definição de termolab pode ser uma definição que tem um asterisco invisível lá e uma série de informações na legenda. Né? Tipo, nas condições normais de temperatura e pressão em que o equipamento é utilizado. Só que normalmente a gente só usa o equipamento, a gente está muito mais interessado em interpretar o resultado e muitas vezes aceita a informação que está lá no livro texto. O livro está na 7ª edição. Então, assim, realmente não deve dar para resolver. Isso aí é isso pronto. Mas a gente começou a pensar um pouco fora da caixinha e falou assim, tá, e se a gente reduzir a pressão do sistema? Porque quando a gente quer cozinhar uma carne, às vezes a gente utiliza a panela de pressão para acelerar o processo, porque eu posso elevar a temperatura sem perder a água e queimar a minha carne, né? Mas a gente quer o contrário. Então eu tiro a pressão. De que forma você pode tirar a pressão do sistema? Aí eu pensei quando eu era pequeno, não era em Barbacena não, mas era no interior de Goiás, e a gente brincava, não sei se já brincaram isso, de pegar uns pedaços de mangueira, encher de água e soprar. Brincar de guerrinha de jato de pressão. E aí, qual que é a estratégia? Você tem que ter um pedaço de mangueira. Ele não pode ser muito curto não, porque senão nem tem água suficiente, mas se for muito grande, você vai explodir. Né? Você não vai conseguir soprar. E aí eu falei, poxa, então talvez o comprimento está atuando, e com certeza está atuando, nesse aumento de pressão. Quanto maior é a coluna cromatográfica, mais resistência ela vai impor à passagem até do gás de arraste.
Aí a gente falou assim, e se eu for lá e cortar essa coluna? Aí vocês estão doidos, né? O povo levou aí um monte de tempo para conseguir fazer uma coluna cromatográfica com um monte de pratos teóricos. Eu li isso ali, cara, tem que ter prato teórico, porque se não tiver muito prato teórico, eu não consigo separar. Tá, mas em que situação que a gente está lidando? A gente está trabalhando com petróleo? A gente está trabalhando com produtos naturais? Será que a gente precisa realmente de tantos pratos teóricos? Ou não? O que a gente tinha lá? Uma coluna que já não estava mais funcionando. Aí a gente foi e cortou a coluna. Aí a estratégia foi assim, a gente só tem uma coluna, porque, cara, se a gente ficar gastando material, o povo vai chiar. Então a gente tinha uma coluna de 30 metros, com o tempo, porque parte dela fica dentro do espectrão de massas, ele está sempre a temperatura mais alta do seu método. E aí é onde sangra mais e logo fica ruim. E aí você substitui. E a entrada também, porque às vezes entope, e aí você tem que ficar cortando. Mas ainda tinha lá um tanto. A gente pegou e cortou ela 1/3, 2/3. E testamos inicialmente reduzir de 30 para 20 metros. Aí depois a gente falou assim, beleza, a gente cortou 1/3, 2/3, justamente isso, né? 20 metros. Porque sobrou 10 metros. Com 10 metros, começou a aparecer o íon molecular ionizado. A gente falou, caraca, velho, essa loucura está dando certo. Aí a gente foi, e de 10 a gente também pegou e fez 6 e 4. E a gente queria ver até onde dava. Mas quando a gente chegou em 4, a gente já teve um sinal muito bom. Essa é a coluna velha, lembre, tá? Velha, totalmente reativa. Então, mas olha a intensidade do sinal dos 2Cs versus a dos NBOS. Aqui já dá para fazer, realmente eu acho que aquela galera estava certa. Pelo jeito tem NBO. Né? E o 2C talvez seja resquício da síntese, talvez seja ainda uma atividade aqui de degradação do sistema. Abaixo de 4 metros não rolou, porque aí a gente tem que aumentar o fluxo de gás a um nível tão alto que começa a afetar o funcionamento do espectro de massa. O espectro de massa funciona no vácuo. A bomba de vácuo ela tem um limite de tirar o ar. Então, assim, a gente estabeleceu como o limite 4 ml por minuto. Porque lá no manual dizia, com 6 ml por minuto você estraga o equipamento. A gente não queria levar bronca, estragando o equipamento. Mas olha que legal. A gente começou a ver, aqui em cima eu coloco qual que é a molécula, qual que é o íon molecular dela. Ele ionizado, no caso de impacto de elétrons, só sai um elétron. Então, é a mesma massa molar e a gente representa M+. E aqui, mostrando para vocês, né, que a gente está realmente detectando o íon molecular. Aí o 25C NBO, o 25B NBO, o 25I NBO. Esses resultados que a gente publicou foi com aquela coluna lá que já era inutilizado. Os resultados com colunas novas são bem melhores. E 30 dividido por 4, com o mesmo, compra uma coluna e transforma ela em 7 e sobra um pedacinho. Outra coisa é que, tendo íon molecular, a fragmentação que aparece tem todos os pedaços da molécula, inclusive vários fragmentos que são analito específicos e não classe específicos. Tá? E aí lembra aquele gráficozinho? Né? A gente falou, então tá, nessas condições vamos ver como é que é o comportamento dos NBOS, porque do estanozolol, que é termoestável, é assim, do aldicarb, que é termolável, está representado em azul. Olha lá, 25 NBO. Então, assim, termolável ou termoestável tem que ter sempre um asterisco, né? Nas condições do método que você está utilizando. Não é uma pecha que você impõe a molécula e pronto. Né? E a gente fez esses testes para todas as moléculas que estavam circulando e em todas elas a gente teve um perfil bem parecido com o do estanozolol. 6 minutos. 15 minutos. Que bom. E mais. O método, ele permite
separar NBOS, NBOMs e LSD. E quando há, como o caso do LSD e o 25I NBOM, que é uma outra classe muito parecida com o NBOM, quando existe uma sobreposição em tempo de retenção, a fragmentação é completamente distinta e permite a gente usar a técnica A. A B aqui, né, no rigor, a gente não pode utilizar, mas a gente tem um método colorimétrico, que aí a gente acrescenta um C, então fica um A e um C. E aqui é só para lembrar, né? Aquele conceito que eu falei tem a ver com, se você reduz a pressão, você também reduz a temperatura para volatilizar a água. E a gente fomos os raciocínios. E aí nós conseguimos então um método que permitiu com que os NBOS fossem identificados em cromatografia gasosa, com uma ação relativamente simples, que é reduzir o tamanho da coluna. O número de pratos teóricos que foi reduzido, né, não impediu que a gente ainda tivesse quantidade suficiente para manter a seletividade no método. E aí a gente falou assim, tá bom, né, se a gente baixou a temperatura de volatilização, e as moléculas que são de baixa volatilidade, será que a gente não consegue agora volatilizá-las? E aí a gente fez uma segunda etapa. Olha como que o estanozolol se comporta com uma coluna de 30 metros, o método usual nosso. Quando a gente reduz em 10 metros, olha o perfil do pico. O tamanho da área, a largura de base, muito mais sensível, né? A gente precisa de muito menos estanozolol para poder detectar, o que é bom, porque quando você fica injetando muito material, porque ele se degrada, você suja o sistema e o equipamento fica parado, você tem que parar ele com uma frequência maior para poder limpá-lo, e aí o tempo de hora de uso do equipamento fica bastante reduzido, e a gente consegue analisar menos amostras. E a gente ainda encurta o tempo, porque se esses compostos estão volatilizando em temperaturas mais baixas, a gente pode encurtar. Bom, e eu precisava de um modelo para apresentar a ideia de usar também coluna curta, a técnica de coluna curta e cromatografia gasosa, que tivesse um interesse forense. E nessa época, estava chegando muito uns pós brancos esquisitos lá. O pessoal adora misturar pó branco na cocaína, porque a cocaína é um pó que é meio branco, né? O que eles tinham de igual? É que tanto o BHT quanto o IRGA-FOS quanto o IRGA-NOx, IRGA-FOS e IRGA-NOx são nomes comerciais, mas tem várias empresas que os produzem com nomes um pouco diferentes. Eles são antioxidantes de plástico, utilizados na indústria de plásticos para melhorar a qualidade do plástico, evitar a degradação do plástico. Mas existe também todo um cuidado de se esses compostos também não podem causar mal à saúde, porque ele é adicionado inclusive em mamadeiras e embalagens que a gente coloca alimento, põe no freezer, depois põe no micro-ondas. Então, existe toda uma legislação de controle. Normalmente eles são utilizados na proporção de 100 a 1000 miligramas por quilo de produto final de plástico. E as temperaturas de volatilização deles é bastante alta. Bastante alta. Opa, esse é um exemplo interessante de se trabalhar. E a gente estava tendo problemas analíticos por conta disso aqui, ó. Eu já vou mostrar o comparativo, mas olha o que acontecia. Quando a gente analisava uma substância apreendida que continha os antioxidantes de plástico, mas isso vale para todos os termoláveis, para todos os compostos de baixa volatilidade, né? Muitas vezes esses compostos de baixa volatilidade eles ficavam retidos na coluna, só que não é para sempre. Quando você vai e faz uma nova corrida analítica, esses compostos saem. Quando eles saem, depende do teu método. A gente usa diferentes métodos para diferentes grupos de analítica. E aí estava bem chato, porque, primeiro, você deixa de reportar um analito
no caso desses aqui não são controlados, mas isso acontece também com controlados, você deixa de reportar ele na amostra, onde ele está. E, se não tiver cuidado, você reporta a presença dele numa amostra que ele não está. Então, você erra duas vezes. Você tem um falso negativo e depois você vai ter um falso positivo. E a maioria dos laboratórios não estava detectando essa nova substância adicionada a o que eu chamo de produtos de cocaína, porque tem cocaína em pó e tem as pedras. E um dos motivos é porque é muito comum a gente utilizar metanol para solubilizar o que chega, porque ele é um dos melhores solventes. Alguns utilizam outros solventes, né? Mas o metanol, tanto o NOx quanto o FOS não solubilizam muito bem. E aqui é uma comparação. A solubilização aqui é com clorofórmio e em vermelho é com metanol. Olha só, para o IGA-FOS, mesmo ampliando, né, você tem que ter muito IGA-FOS na amostra para conseguir detectá-lo por cromatografia gasosa, né, no método antigo que seja, vai ficar lá na terceira, quarta análise, mas aparece, né? E então eu comecei a otimizar o método de coluna curta e verificar, qual é a temperatura mínima que eu preciso de utilizar no injetor para que não fique IGA-FOS ou IGA-NOx no injetor e comece a contaminar as minhas amostras, né? E aí eu pus 1 tonelada ali, porque a gente estava testando e a gente não tem como saber se ele está presente em 1% da amostra ou 100% da amostra é essa substância. Então eu imaginei 100% e pus o dobro. E aí a gente viu que quando você sobe um pouquinho a temperatura do injetor, você já não detecta nem o FOS, nem o NOx e o método de área seletivo, né, na análise. E aí, beleza. Então, temos uma temperatura de injetor. E agora, e o método? Não detecta, mas será que fica um pouquinho na coluna e passa para o segundo? E aí, com o método que a gente utilizava de 11 minutos e meio, naquelas condições, né, na segunda corrida, eu ainda detectava um pouquinho de resíduo, ou seja, estava ficando lá na coluna. Eu já estava usando a temperatura de 230 ou mais para eliminar a possibilidade de ficar lá no injetor. A gente aumentou 5 minutos, manteve constante a 280 graus por 5 minutos, o que já é uma temperatura mais baixa do normal. Normalmente a gente vai até 300, né, e eliminou. Então, bacana, a gente aumentou 5 minutos, mas a gente tinha um método validado, depois da publicação, a gente tinha um método validado que permitia a gente correr amostra após amostra sem precisar de um branco entre elas. E aí, quando você faz as contas, a gente aumenta 5 minutos, mas por você não ter que resfriar o forno, injetar um branco, subir o forno para fazer toda aquela análise para o branco, esfriar o forno, injetar, aí a outra amostra subir, aí a gente estava ganhando, perdia 5, ganhava 20 e poucos. Então, no todo, a gente estava ganhando muito tempo, a gente estava aumentando a capacidade analítica, né? E o método que a gente desenvolveu, que a gente ajustou para poder ver qual é o contexto, né, produtos de cocaína. Então, para identificar a cocaína e seus adulterantes, mais os NBOS, naquele tempo, ele ainda deixava aqui um deserto onde saíam os LSDs, NBOMs e NBOS. Então a gente, né, passou a ter no nosso laboratório um método de coluna curta que conseguia detectar a grande maioria dos analíticos adicionados à cocaína, os antioxidantes de plástico, tanto o BHT, que não tinha problema de volatilidade, quanto IGA-FOS e IGA-NOx, né, e ainda ser compatível com os termoláveis presentes em selos. E aqui são exemplos de algumas amostras. A gente testou quase 300 amostras aqui. E uma coisa interessante, né, é que a gente sabia que estava aparecendo, só que a gente não tinha a mínima ideia que em crack, cocaína base,
que um pouco mais de 84% de todas as amostras que foram apreendidas e analisadas tinham Irganox adicionado. Então, assim, a quantidade desses antioxidantes que estava rodando lá e ninguém sabia que estava, é um absurdo, e numa quantidade bastante elevada. Né? E também, na cocaína sal, a gente estava com 20% das amostras com Irgafox, Irganós ou os dois presentes. E em apreensões em ambientes de laboratórios clandestinos, que ainda não tinham adicionado a cocaína a aqueles adulterantes, um pouco mais da metade de todas aquelas apreensões que foram selecionadas para o trabalho também tinham os antioxidantes de plástico. Então, assim, era muito maior, né, esse evento do que o que a gente imaginava. E quando a gente mandou o artigo para publicação, para ter um método validado, poder utilizá-lo no laboratório nos casos reais, um dos revisores falou assim: pera lá, isso aí é o seguinte, normalmente a cocaína é embalada em plástico, o que vocês estão vendo é um material lixiviado. Eu falei, poxa, né, boa colocação, vamos fazer uma semi-quantificação. Só que a quantidade de Irgafos encontrado naquele conjunto de amostras, olha só, estava próximo de uns 50 gramas por quilograma até 700 gramas por quilograma. Muito superior do que aqueles 100 a 1000 miligramas. Muito superior. Aí ele falou, realmente, vocês realmente estão identificando. Não é pergunta não, é assim. Então, assim, a gente pôde incluir a frase que ele tinha questionado de que os antioxidantes de plástico estavam sendo intencionalmente adicionados nos produtos de cocaína. E a gente também brincou com umas coisas muito interessantes que eu só queria jogar aqui para vocês terem uma ideia. Né? É bem fácil de você adquirir no mercado mix de hidrocarbonetos e outros mix e utilizá-los como marcadores de tempo na cromatografia gasosa. E você trabalhar com esses marcadores de tempo ajuda muito a você, primeiro, verificar se o seu sistema está começando a ficar ruim, está na hora da manutenção. E outro você poder estar sempre ajustando o tempo de retenção e você tem um RSD de tempo, uma variação de tempo de retenção, né, menor do que 1%, que é muito legal, porque você pode ter uma tabela fixa e falar, cocaína sai a esse tempo. Quando? Sempre. Sempre, por quê? Porque eu passo uma vez por mês o meu mix de alcanos e estou sempre ajustando, né? Eu não tenho só o tempo em minutos, mas eu tenho também uma relação entre o tempo por minutos e esses N alcanos aqui, que vai, no nosso caso, de C7 até C40. Antes da manutenção, depois da manutenção, qual é o nosso índice de retenção utilizando os alcanos? O R quadrado de 1. Muito bom. E é isso. Eu acho que dentro do tempo, esses são os colegas do laboratório e minha ex-orientadora de doutorado que participaram e me ajudaram a poder apresentar para vocês esse trabalho. E aí são a minha instituição, a Universidade de Brasília, onde eu estava fazendo doutorado, o Laboratório de Toxicologia, que era lá, e a Fundação de Apoio à Pesquisa, que teve parte dos recursos que a gente utilizou para fazer essa análise. E muito obrigado. Excelente palestra. A gente tem um tempo para perguntas, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu sei que alguns ainda vão aprender um pouco de cromatografia gasosa, né? Porque a gente tem a disciplina aqui, Luciano, a gente tem agora a gente tem a disciplina de métodos cromatográficos, ela está um pouco mais na frente, né? Mas assim, vocês viram a base na Laquali também um pouco, né? Mas podem perguntar. Se tiver uma dúvida aí, pode levantar a mão. Não? Eu fiquei impressionado com o pessoal tá cheirando plástico, né? Ou fumando, né? Ou fumando, né? Crack também, fumando plástico. Isso é uma coisa muito preocupante.
Nessa questão, esses plásticos, a estrutura deles são polímeros bem... eles são polímeros, por exemplo, eles são levados ao micro-ondas, você pode levar, eles são compostos, você pode levar micro-ondas? Assim, em tese, aqueles que são autorizados, aquelas formulações que são autorizadas, né, ela tem um limite bem baixinho de lixiviação. Sempre tem lixiviação, mas são limites bem baixos. Tem empresas que vivem de vender esse serviço para as indústrias de produtos de plástico, porque não só mamadeiras, né, mas tem também escalpos, produtos de plástico que são utilizados em ambientes hospitalares, e aí tem todo esse cuidado. E aí, hoje não tem um estudo toxicológico que está afetando os usuários, assim, eles nem imaginam. Na verdade, o usuário é sempre o cobaia, gente. Ele nunca vai... Só não pode morrer porque é ruim para os negócios. Então é preocupante, a gente pode começar a coisa babosa. Parabéns, obrigado e parabéns pela palestra, pelo trabalho, né? É difícil, né, de fazer, assim, mas muito inteligente, então parabéns. Eu queria tirar só duas dúvidas. Uma, nesse caso, né, o processamento da cocaína, em alguns momentos se utiliza solventes orgânicos, né? E provavelmente os recipientes, né, que são utilizados, eles contribuem para a lixiviação, né, desses aditivos, né, dos plásticos para o produto, né, no processo. Perfeito. Essa lixiviação não poderia também estar ocorrendo? Essa seria uma coisa. Não, independente de ser a questão só do transporte, mas, entendeu? E a outra coisa é assim, como vocês conseguem trabalhar com... vocês conseguem acesso a todos esses padrões de 2Cs e tal, para poder ter, vamos dizer assim, uma referência confiável ou só a biblioteca das espectrometrias de massa? Tá, obrigado pelas perguntas, excelentes perguntas. Primeiro, como as quantidades esperadas em produtos de plástico desses antioxidantes, como eu tinha falado, entre 100 e 1000 miligramas, por mais que tivesse uma transferência, mesmo que fosse total, mesmo que a gente picasse o plástico, batesse no liquidificador, a gente não ia esperar essa proporção, né, de algumas dezenas até centenas de gramas por quilo. E outra coisa também que deixa a gente tranquilo em relação à nossa afirmação são apreensões de hidranox e grafósitos puros que chegam ao laboratório, né? No local do crime, o cara tá em laboratórios clandestinos, né, a gente apreende várias embalagens plásticas, a maioria sem identificação, algumas com identificação, e a gente leva para o laboratório todo o material. Lá no Distrito Federal, a gente leva todo o material e é o perito criminal que toma a decisão, né, de como fazer a amostragem. E normalmente, mesmo que o acondicionamento seja parecido, é muito comum de ter aqueles ziplocs num plástico metalizado, a gente inspeciona qual é o aspecto físico desses pós, e muitas vezes você, só pelo visual, pelo tato, manipulando, você consegue perceber que tem características diferentes, e aí a gente sempre submete a análise por infravermelho ou por cromatografia gasosa, que são as técnicas mais usuais. E aí a gente consegue fazer essa caracterização. Não, olha, a gente está realmente aprendendo os antioxidantes de plástico. Então realmente faz sentido a gente estar detectando ele nessas concentrações, e mesmo que a gente triturasse o plástico, então teria que ter um efeito cumulativo para a gente poder chegar a valores tão altos. Eu acho que talvez responda a sua primeira pergunta. Em relação à segunda pergunta, foi e ainda é uma barreira por muito tempo intransponível. Eu dediquei 10 anos da minha vida para tentar mudar esse cenário. Fiz parte de um grupo de trabalho na Anvisa, que faz a curadoria da Portaria 344, que é a peça legal brasileira que consta lá em várias listas as substâncias controladas, aquelas de uso, que tem algum tipo de uso lícito, medicinal, e aquelas que são proscritas. Entrei lá na primeira reunião e falei, estou aqui para conseguir
facilitar o acesso à pesquisa e a laboratórios forenses, a padrões. E foi isso que eu fiz. Eu saí assim que eu consegui, porque eu devo ter infernizado a vida de todo mundo lá. Porque era uma cantiga de grilo. Toda reunião eu falo, mais 2 meses e a gente quase que não andou. E com isso, eu acho que incomodei o suficiente e a legislação foi modificada, facilitou um pouco o acesso. A Anvisa cobrava uma taxa de fiscalização da vigilância sanitária que chegou a R$5.000 para que a gente pudesse emitir uma autorização de importação. E elas pediam, quase exigindo dos laboratórios forenses, que a gente informasse, que eu acho que faz todo sentido, tá? Informasse a Anvisa sobre a caracterização, identificação e caracterização de novas substâncias psicoativas. E a gente entregava de graça. E aí eu falei, olha, não parece justo. Se somos parceiros, né, temos que ser parceiros também. E com esse discurso a gente conseguiu com que eles isentassem a taxa de fiscalização da vigilância sanitária, depois que fizessem uma FDC, modificando um pouco a forma de acesso a padrões analíticos para instituições de pesquisa e laboratórios forenses. E eu e o Alan, eu acho que fomos os primeiros a ligar para uma empresa fabricante. O Brasil não fabrica padrões analíticos. Nós entramos em contato com várias fabricantes e a Cayman Chemicals topou vender para a gente. A gente fez todo o processo de gerar autorização de importação total e pagamos com dinheiro de pesquisa, né, e via polícia. Enviamos uma carta para a agência fomentadora e ficamos torcendo por um ano até que eles deram a resposta, né, torcendo para que eles autorizassem e não fizessem desbancar do bolso. Mas funcionou. Então hoje tem essa forma. Ainda é burocrática, precisa ser, né? Só lembrando, na verdade, assim, eles autorizaram e falaram, se você não tem autorização para comprar e tem um parceiro que está no projeto e pode comprar, aí o e-mail estava autorizando a compra. Só que na hora de pagar o cartão, que é o cartão de pesquisa que eu tenho, ele não pagava, porque a compra foi feita em nome dele. E aí eu tive que sacar o dinheiro do projeto. E falei, Luciano, eu vou pagar desse jeito, se depois tiver que devolver, a gente fica metade do prejuízo para cada um. Isso era R$20.000. Só R$20.000. Pouca coisa. Aí a gente pagou, mais ou menos 20 mil. Aí o Luciano pagou no cartão, a gente depois, fizemos a prestação de conta, dizendo, olha, eu tive que sacar o dinheiro, passar o dinheiro para pagar, a nota fiscal está aqui, tem nome do projeto, os padrões estão aqui, os artigos estão todos com as drogas. Mas é o que o Luciano colocou, né? A dificuldade é muito grande, mas isso é um gargalo enorme para fazer pesquisa na área de forense e toxicologia, por exemplo. É muito difícil fazer por conta dos padrões. O outro projeto, não sei se você ia falar, desculpa, estou te cortando, é a questão que a gente tem um projeto aprovado, o Luciano é o coordenador do projeto, a gente está em parceria junto, de fazer padrão secundário. Só que esse projeto tem a ideia de não queimar as drogas e tornar o padrão, purificar os padrões para ser disponibilizado na pesquisa. Isso é um projeto fantástico, foi aprovado até no FINEP com mais de R$1 milhão, mas o governo ainda não, na época lá do governo anterior, ele não pagou. O projeto foi aprovado, ninguém sabe que foi em primeiro lugar e não passou dinheiro até hoje. Então isso está travado, né? Seria uma saída, né? Para fazer isso aí. Exato. Então assim, a gente falou um pouquinho da cozinha, né? Dos bastidores, né? Mas fazer pesquisa no Brasil é emocionante. Se a gente não arrisca, até com dinheiro do bolso, com dinheiro do bolso, né, às vezes a gente não conquista. Aproveitando a publicação, eu já vi muito sobre perícia, sobre pesquisa, mas é difícil encontrar alguém que meio que linka as duas coisas. Eu queria saber um pouco do panorama geral de como é para ser um indivíduo que faz pesquisa, mas também é perito, se você poderia dar. Perfeito. Está se tornando algo mais comum, tá? Ser pioneiro não é muito bom, sofre, né? Mas, por exemplo, a Polícia Federal já tem isso como regra. Existe a Polícia Federal, como o Alisson falou lá no início, eu estou há 30 anos na Polícia Civil como perito criminal. Quando eu entrei, existiam 75 peritos criminais no Distrito Federal, existiam 75 peritos criminais na Polícia Federal. Hoje, eles são mais de 2.000.
mérito deles. O Brasil está ganhando com isso. Se a gente... Droga é uma coisa polêmica. A quantidade de recursos que a gente conseguiu recuperar com a ação da Polícia Federal é impressionante. Se não fosse a robustez dos laudos, principalmente para crimes de colarinho branco, isso nunca teria acontecido. Tá? Então, eu acho que o investimento no aumento do quadro e no investimento de infraestrutura laboratorial se paga. Por eles terem esse número, terem conquistado, ter esse número de peritos, quase todas as universidades hoje que têm linhas de pesquisa que tangenciam a área forense, têm um perito criminal federal associado. Então, eles têm uma liberdade muito maior. Nós cavamos maneiras de fazer. Atualmente, esse foi o segundo, dos 30 anos que eu estou, essa foi a segunda liberação que eu tive, onde essa minha atividade é considerada uma atividade é uma atividade que está contando, eu estou aqui trabalhando como perito da Polícia Federal oficial, de forma oficial. A maior parte da minha vida profissional eu fiz isso nas horas vagas, com todos os impactos na vida pessoal também. Acho que tem que colocar isso assim, a dificuldade igual de a gente ter um perito para conversar com os pesquisadores da universidade, ela agora está diminuindo, né, com os pioneiros aí que começaram, mas uma coisa que talvez até a Luísa pode comentar, os últimos concursos, eles estão até pontuando quem tem mestrado e doutorado. Isso já mostra que a Polícia Civil, as academias de Polícia Civil e a Federal estão valorizando o cientista. Né? Então, se vocês estão, eu estou pensando, eu tenho um anseio de fazer um concurso perito, não vou fazer mestrado e doutorado, mas pontua. Né? Se tem uma nota, então isso já está mostrando que eles querem pesquisar. Publicação, né? Também, né? Então, eu acho que isso é um reflexo. Né? Publicação também pontua. Eu não sabia nem que publicação pontuava. Algumas estaduais têm plano de carreira também, né? Então o título ele não vale apenas para a seleção, mas vale para depois também. Tem um diferencial salarial também. Então, sim, está mudando, né? É que a gente que está lá dentro, né, fica naquela angústia, parece que nunca vai mudar, né? Mas sim, 30 anos, muita coisa melhorou, sim. E inclusive a infraestrutura laboratorial, porque quando eu entrei, era bem frustrante quem tinha vontade de fazer. Mas eu tive muita sorte. Porque quando eu cheguei no laboratório, não tinha equipamento analítico, mas logo eu fui convidado para escrever um projeto na área de DNA, tive a oportunidade de ser pioneiro na área, de formar toda a primeira geração, mais de 20 estados foram treinados por nós, a Polícia Federal, alguns parceiros internacionais. Então, assim, eu tive, ralei, mas também tive momentos muito felizes, profissionais, e isso está ficando cada vez mais comum, e você chega, mais facilmente você consegue contribuir com o conhecimento científico, porque está muito mais fácil você chegar no laboratório forense e falar, olha, parece lá na minha universidade, ou até melhor, né? Que equipamento é esse aqui? Nós temos TGA, DSC, nós temos 5 CGs zero, que ainda estão instalando. LCMS. Nós temos LC TOF, né? MSMR TOF. E olha que nosso laboratório ele é de mediano para baixo, né? Tem outros estados que estão muito melhor, a Polícia Federal nem se fala. Você fica lá assim, basta lá a saliva escorrendo, de tanto recurso que eles tiveram na última década. É impressionante mesmo. Para vocês terem ideia, eles estão com alguns projetos de banco de dados nacionais e alguns com parcerias internacionais. Um desses é de ISOscapes, não sei se vocês já ouviram falar, de ter um panorama nacional de isótopos estáveis, porque você pode usar informação de isótopos em diversas áreas. Da onde esse ouro foi extraído?
aonde essa pessoa viveu, você encontrou só o cadáver, qual foi a região que essa pessoa passou a maior parte da vida, porque aquela razão isotópica fica incorporada em partes resistentes à degradação, à decomposição natural, né? Só para dar alguns exemplos. Então, assim, fantástico. A parte do DNA, não sei se tem alguém de biologia, né? Você pega carnes já cortadas, que estão sendo exportadas, e fala, olha só, isso aqui é da nossa fauna e não tem autorização de vender tubarões da espécie tal, e por aí vai. Né? Ovos, e você poder falar, é da espécie tal. Então, assim, ou seja, né, acho que a perspectiva do cientista, perito cientista, ela está crescendo e é real hoje. Assim, vocês podem, quem quiser fazer, né, acho que é uma questão de acontece. E no DF, ano que vem, ano próximo, vai abrir, deve ter um concurso, né? Deve ter um concurso, e a gente tem uma perspectiva. Existem 400 vagas, a gente nunca conseguiu preenchê-las, mas existem 400 vagas na nossa carreira. A gente já chegou a ter 200 e alguma coisinha, nunca mais do que isso. Atualmente a gente deve ter, sei lá, uns 100 e alguma coisinha, 130 talvez. Eu não acompanhei esses números, mas assim, pode ter pensando quanto a gente aposentou nos últimos anos. Né? Então, assim, e se vocês ficarem ligados, tem sempre algum estado abrindo concurso para perito criminal. São Paulo também. São Paulo está tendo no momento, né? Parece que Belo Horizonte, Minas também parece que vai ter outro. Paraná também, acho que fechou. Da Paraná. O PCDF está ganhando igual a federal? Não, infelizmente nós estamos abaixo da média atualmente. Paraná é um dos que paga melhor na perícia. Pessoal, mais alguma pergunta? Não, tranquilo, então eu queria agradecer a todos pela presença. A gente, depois também eu deixo vocês, a maioria tem meu contato, né? Se tiver alguma dúvida com o Luciano, também está no meu ali. E obrigado. Né? Obrigada.